Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, amigos da academia que nos prestigiam com sua presença, tanto nos ciclos de conferências como no Seminário Brasil-Brasis, amigos da internet que nos acompanham à distância, ao que nos acompanharam todo esse ano na programação das atividades da academia, é com prazer que nós chegamos ao último seminário do ano e, muito apropriadamente, centralizado num dos temas fundamentais para a Academia Brasileira de Letras. Não sei se sabem, a Academia tem como cláusula pétrea a cultura da língua e da literatura nacional. Fechar um seminário Brasil-Brasis sobre problemas de língua é, portanto, oportuno, pertinente, extremamente válido nos quadros da reflexão, um dos espaços privilegiados pelas atividades que a Academia oferece. Quero também lembrá-los que não tiveram ainda oportunidade de conhecer a natureza do seminário, que o Seminário Brasil-Brasis se volta sobre a cultura que está se processando no cotidiano da realidade brasileira. Enquanto os ciclos centralizam-se na reflexão sobre a cultura feita, o espaço do seminário é específico daqueles acontecimentos que estão acontecendo no aqui e agora da cultura brasileira. E por isso mesmo, o tema de hoje é extremamente oportuno e apropriado, na medida em que ele vai tratar da língua portuguesa nos caminhos do espaço. Mas não sou eu que tenho que falar aqui. Quem vai falar? Eu sou apenas o coordenador geral dos seminários. Este seminário terá a coordenação do nosso filólogo maior, o senhor Volpe, Evanildo Bechara. Com prazer, passo a palavra, Bechara. Obrigado. Daqui a pouco será VOC. Ele está me alertando aqui que daqui a pouco será Mr. VOC. E o Mister faz sentido, porque o VOC é o vocabulário comum da língua portuguesa, em que o nosso Bechara tem representado a academia, em cuja comissão o Bechara vem representando a academia com a galhardia que nós todos conhecemos e com a ciência que lhe é peculiar, como um dos nossos maiores, se não o maior filólogo brasileiro. Bechara, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos os amigos da academia, não só os amigos presentes neste teatro, mas os amigos que nos veem, que nos ouvem pela rede. Hoje nós vamos tocar num assunto muito oportuno, que é a presença da língua portuguesa ao lado de uma linguagem nova, relativamente nova, que se fixa dia a dia entre nós, que é o conhecido internetês. Quando aparece uma novidade, o peso da novidade geralmente faz pensar em que tudo que havia antes naquele setor vai desaparecer com o tempo. Quando apareceu a taquigrafia, a língua ficou sob suspeição. Escrever simplificadamente, como faz a taquigrafia ou a estenografia, não é? Vai vencer esse manancial de comunicação que é a nossa língua natural, a língua, aqui no nosso caso, a língua portuguesa. Agora, com o internetês, nós temos, de novo, esse problema. Vai haver uma coexistência ou vai haver uma submissão da língua natural à língua internetês? Neste sentido, duas especialistas no assunto, além da sua formação linguística própria, são duas especialistas que se têm debruçado sobre este assunto, dentro e fora do Brasil, e que nos vêm hoje dar uma ideia geral da problemática e, automaticamente, do resultado dessa interveniência, não é, e dessa presença
da linguagem cifrada, da linguagem da internet, em relação à língua portuguesa. As duas especialistas são as professoras doutoras Tânia Salies e Tânia Schaefer. A professora Tânia Salies, que nos vai falar sobre o assunto em primeiro lugar, é professora associada do Instituto de Letras da UERJ e coordena o programa de consolidação das licenciaturas da UERJ, patrocinado pela CADES. Atua na área de linguística, na graduação e na pós-graduação, com ênfase na área do discurso e nos meios digitais e tecnologias comunicativas do ensino de línguas. É membro do conselho editorial de várias revistas acadêmicas, foi editora da revista Pesquisas em Discurso Pedagógico, publicada pela PUC do Rio de Janeiro, e da revista Matraga, publicada pelo Programa de Pós-Graduação da UF. Dentre suas publicações mais recentes, encontram-se o livro Linguística da Internet, da professora Tânia, Ensino e Aprendizagem do Alemão como Língua Estrangeira, Teoria e Praxis, e também mais alguns livros dentro da área, em vários artigos, além disso, na área das tecnologias comunicativas, no ensino das línguas e linguística cognitiva em revistas nacionais e internacionais. Com a palavra, portanto, em primeiro lugar, a professora Tânia Salies. Muito boa tarde a todos vocês. É um imenso prazer e uma enorme responsabilidade estar sentada aqui nessa mesa ao lado do meu dileto, querido professor Bechara. Eu quero agradecer ao professor Bechara, ao professor Domício Proença, o convite tão honroso. Agradecer também aos nossos alunos, orientandos de iniciação científica, mestrandos, doutorandos, que conosco geraram os dados que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. Não posso também deixar de agradecer ao UERJ e à FAPERJ, que sempre nos permitiram ter os meios, né, para perseguir o ensino e a pesquisa nessas áreas, principalmente nesse momento tão complicado que a gente está vivendo e que a gente espera que possa ser logo superado, para voltarmos ao fortalecimento da universidade, ao apoio aos seus servidores, né, e o apoio à pesquisa. Obrigada a vocês todos também, que estão aqui presentes, e aqueles que estão nos ouvindo pela rede, pelo interesse na temática proposta, os destinos da língua portuguesa nesse momento que vivemos. A temática, como o professor Bechara, o professor Domício Proença já marcaram, é uma temática muito oportuna. Nós, hoje, já somos a 5ª língua mais usada na internet. Somamos 82,5 milhões de usuários do português, dentre os 220 milhões de falantes do português no mundo. Isso para não mencionar que nós somos a 3ª língua mais usada no Twitter. Então, ao congregar um número tão significativo de falantes da língua portuguesa, a internet tornou-se um espaço profícuo para o aparecimento de novos modos de expressão, novos modos de escrever, novos modos de dizer, de interagir com o outro. Isso gerou várias inquietações, naturalmente. Não falta quem aponte que o computador, o celular, são 2 vilões nessa tensão que a gente tem entre conservação e mudança linguística. Muitos, inclusive, postulam que uma língua totalmente nova surgiu com as mensagens de texto, o Facebook, o WhatsApp. Uma língua cheia de abreviações, minimalista, com uma ortografia muito pouco convencional, estilística diferenciada, que passou a ser conhecida, como o professor Bechara também já apontou, né, como internetês ou digitalês. Agora, será que há, de fato, um ataque deformador à língua portuguesa?
será que o português está, de fato, sofrendo, né, de forma a perder a sua integridade? O meu objetivo aqui hoje, então, é mostrar para vocês alguns dados que possam, né, nos levar a entender melhor os destinos da língua portuguesa na era cibernética. Deixa eu posicionar aqui os slides para vocês poderem ir acompanhando comigo. Meu objetivo, então, principal, e da minha colega também, é refletir sobre essas inquietações, e eu vou mostrar como, historicamente, o professor Bechara mencionou brevemente a taquigrafia, historicamente a língua justapõe esses momentos de conservação, atenção e mudanças, né, refletindo e reflatando o contexto sociohistórico. Posso já antecipar que o caminho da minha fala vai passar primeiro por uma conceituação de língua. Na sequência, eu quero mostrar alguns exemplos que ilustrem como é complexo agenciar tantos sistemas gráficos, tantas práticas discursivas distintas nos gêneros digitais. Não é tarefa simples. Envolve um profundo conhecimento da língua e das convenções de gênero presentes na língua. E, por fim, eu quero estabelecer relações entre a escrita na escola com o internetês no nível básico, médio e universitário, a partir de alguns dados que nós temos, e fechar, voltando, né, a discorrer sobre o que permanece inalterado na língua portuguesa. Então, começando pela definição de língua, eu entendo a língua como um organismo vivo. É um sistema aberto, dinâmico, acomoda variação e mudança, tanto nos níveis sociais como no nível individual. Uma prática humana adaptativa e, como tal, ela tem uma relação simbiótica com o contexto. E isso não é novidade. Se a gente olhar os editoriais jornalísticos, as crônicas esportivas das décadas de 30, 40, 50, até muito mais recentemente, a gente percebe rapidamente como nós mudamos no modo, no estilo, né, de escrever. Até a narração futebolística mudou. E eu trago aqui para vocês, eu vou dar um zoom só na última parte dessa narração, é uma transcrição da narração do Joseval Peixoto, do jogo do Vasco com o Santos, por ocasião do 1000º gol do Pelé. Reparem a complexidade sintática, a aproximação com o discurso literário. Se eu fosse transcrever a final do campeonato, o jogo do Flamengo e Santos, que aconteceu no domingo, aliás, uma tarefa que eu quero fazer para comparar com essa transcrição, nós facilmente perceberíamos a diferença. Então, a internet é apenas mais um desses momentos históricos que ilustram a inscrição da língua na história. E o meu argumento central é que essas práticas discursivas em ambientes digitais não me parecem caracterizar mudança linguística. Nós não temos uma nova língua. E é isso que os exemplos intencionam ilustrar. Temos, sim, simplificações ortográficas constrangidas pelas regras do português. E elas não significam mudança. Em outros tempos, nós já tivemos simplificações ortográficas. Os monges, na época medieval, já abreviavam, já usavam a escrita consonantal para fazer face, né, a transcrição do conhecimento com rapidez. E, por fim, tanto a produção quanto a compreensão dos enunciados na internet tem como base a nossa língua-mãe. Do contrário, seria impossível interpretar essas abreviações ou esses minimalismos na ortografia. E por que é que eu digo isso? Porque o sistema fônico, gramatical, a base lexical da língua, eles não mudaram. São os mesmos, né? O Fiorin sempre diz para a gente, pouco ou nada mudou. O que nós temos são simplesmente
simplificações, ortografia simplificada, reprodução de vogais altas que são comuns na fala, alongamento de vogais, emojis, e eu não vou me alongar muito sobre essas características, que vocês, como internautas, certamente as conhecem bem. O importante é que qualquer uma dessas abreviações ou a escrita consonantal obedecem às regras do português, regras fonológicas e regras de combinação. O português não permite, por exemplo, que nós antecipemos as vogais que vão se ligar às raízes lexicais. Então, os internautas não poderiam sair por aí indiscriminadamente usando a escrita consonantal. Se eles fizessem isso, a compreensão seria impossível, né? Correriam o risco de não serem compreendidos. Então, a base lexical da língua se mantém. E essas características recorrem com mais frequência em alguns espaços específicos e segundo algumas variáveis, né? Por exemplo, nas mensagens de texto, eu tenho aqui um contínuo, né, de maior presença para menor presença do internetês. Então, nas mensagens de texto, a gente vê muito, principalmente entre os adolescentes. Os nossos alunos, por exemplo, já costumam nos dizer: isso é coisa de adolescente, eu não uso emoji. Né? E o corretor de texto corrige qualquer abreviação que eu possa usar. Né? Então, essa base lexical da língua permanece. O espaço onde nós temos maior número de inovações é na classe dos substantivos, que é uma classe aberta a inovações, que conversa diretamente, né, com essas inovações e com a vida cotidiana nessa contemporaneidade. Dificilmente os adjetivos são abreviados ou submetidos à escrita consonantal. E, de repente, não mais do que de repente, nós somos inundados por várias expressões com prefixo E, né? E-business, e-commerce, e-book, e-therapy. A gente tem já a palavra blog, né, dicionarizada pelo Aurélio, e algumas derivações, né, como blogar, printar, deletar, que foram sendo incorporadas à língua. Isso sempre aconteceu, não é novidade. O professor Bechara está aqui do meu lado, né, e especialista nisso. São coisas que sempre aconteceram na língua e que não são diferentes de outros momentos da história. O que me parece que mudou foi a velocidade com que essas inovações se espalham de dentro para fora da rede. Eu já vejo alguns de nós, em conversas face a face, por exemplo, ao invés de rir, em riso aberto, fazermos he. Né? Tem cabimento, né? Enfim, mas essas coisas já estão acontecendo, né? E é a velocidade com que isso vem se espalhando. No viés textual, embora as postagens no Facebook possam ser fragmentadas e não lineares, frequentemente elas são colaborativas e complexas. Eu trouxe aqui para vocês um corpus de Facebook, um corpus que foi compilado, corpus privado, né? Compilado de uma interação entre amigos, e nesse corpus a gente vê sempre colaboração entre os internautas. Essa internauta que nomeia o tópico aposentadoria dos domésticos, problematiza-o e faz uma pergunta. A internauta, na postagem seguinte, responde: reparem a sintaxe. O registro se coloca entre um registro corrente e um registro culto. Presença de internetês quase nenhuma. Né? E é um texto, um mini texto argumentativo. Ela se posiciona e explica por quê que pensa assim. Nesse segundo exemplo, a gente já tem um grupo de Facebook público, né? É um grupo que trata de política, comunidade que trata de política, #ForaMicarla. Esse corpus nós compilamos entre 2013 e 2014, na época daqueles movimentos sociais. Só, por favor. Estão todos tendo acesso à leitura ali? Eu não estou daqui, por isso que eu permiti me interromper. Tá ok. Então eu vou ler trechinhos. Só pediria que lesse. Tá certo. Né? De acordo? Tá certo. Não estão lendo? Nenhum nada. Então eu vou ler alguns trechinhos. Então vou voltar aqui
Vou ler a Volta lá pros resposta. anteriores, por favor. Tá bom. Eu fiquei curiosíssimo de saber, não estou conseguindo ler daqui, é uma sombra. Ah, tá certo. Tá Eu bom. vou, Obrigado. eu vou então. Desculpe ter interrompido, professora. Não tem problema nenhum, imagine. Enfim, então, nesse primeiro exemplo do Facebook privado, né, que eu compartilhei com vocês, a internauta, ao responder à pergunta por que a CEF não repassa mensalmente ao INSS os valores pagos pelos empregadores e cobra uma posição do governo, por que o governo nunca soma, só diminui ou complica? Aí vem a resposta, porque a desorganização governamental e ela usou o com H, né, de praxe. A regulamentação de profissão de doméstica não foi feita para ajudar o profissional, e sim para encher as burras, ela cometeu um erro de digitação, escreveu birras, do governo com a arrecadação do Fundo de Garantia e do INSS. Na economia informal, pagando INSS como autônomos, eles conseguiam se aposentar com muito mais agilidade. Na informalidade, eu sempre depositei 8% de fundo em uma poupança, e ela fecha. Eu não transcrevi, mas está aqui na postagem dela. Pois que agora gramem na desorganização e roubalheira de Bananias. Então, vejam, voz, posicionamento, desenvolvimento lógico, está tudo presente, né? Coisas que a gente espera de um texto e o registro bem posicionado entre o registro corrente e o registro culto. Nesse outro exemplo aqui do Fora Me Carla, nós não vemos a mesma linearidade. Aquela fragmentação que tanto se fala estar presente. Né? Mas, ao mesmo tempo, observamos um entrecruzamento de recursos semiológicos, de hipertextos, que é uma coisa fantástica e difícil de ser gerenciada. E a cada postagem, apesar de não termos o mesmo nível de registro, é um registro corrente em que a maior parte do uso obedece às convenções do português, e eu vou ler o primeiro para vocês. Na hora em que se tem protesto, vírgula, pontuação presente também, você vai passar para todo mundo uma situação que não é agradável. O Brasil sempre foi visto como um país de paz, de alegria. Se você está querendo ter o resultado positivo de crescer, o turismo, querendo dizer, o turismo vai ter que crescer. Muitas dessas pessoas que vão protestar têm que ver com isso. Pode ser o emprego deles que esteja indo embora com os protestos. Então, até mesmo quando falta linearidade entre as postagens, cada postagem está falando de um tópico, a postagem seguinte já fala do passe livre Natal, as convenções estão sendo respeitadas. Na sequência de um dos hiperlinks que aparece nesse Facebook público, nós vamos para um blog, onde o que existe é um artigo jornalístico em registro culto, onde uma opinião é exposta, defendida, problematizada, e há início, meio e fim, como em qualquer artigo jornalístico. Vou ler o primeiro parágrafo. Enquanto as cidades crescem cada vez mais, o direito de locomoção, ir e vir das pessoas está cada vez mais limitado, pois para se ter acesso aos níveis básicos de sobrevivência, como trabalho, educação, saúde, lazer e cultura, exige-se uma mobilidade longa, dispendiosa e cansativa, nos obrigando a fazer o uso do carro, que implica em poluição, acidentes inevitáveis, engarrafamentos constantes, a geração de doenças físicas e psicológicas devido ao sedentarismo, violência no trânsito e mortes. Ou então o uso do transporte coletivo, que implica em passagens caras, paradas precárias e inseguras, ônibus lotados e demorados, assédio contra mulheres, além de assaltos e roubos dentro do ônibus. E por aí vai. Um típico artigo opinativo. Né? Além disso tudo, os padrões linguísticos encontrados no WhatsApp, no Twitter, nos blogs, servem práticas discursivas distintas. O evento de fala, assim como seus propósitos comunicativos decorrentes, regem o que é dito, como é dito, por que é dito, fazendo com que os suportes digitais funcionem como gêneros discursivos que moldam a forma e o estilo da língua. Há, portanto, um efeito estilístico gerado pelo suporte ou pelo gênero. E a gente vai
né, das mensagens de texto, onde os registros são os mais informais, onde há maior descontração, até os blogs, onde o registro é culto, e as convenções do português absolutamente respeitadas. Eu trago para vocês, na sequência, isso aqui é a página do André Trigueiro, que vocês podem ver na internet, né, e o texto dele, que é um artigo de opinião falando sobre o lixo no Rio de Janeiro. Um texto extremamente escrito, registro culto. Os comentários que se seguem nos blogs, eu dei um zoom aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ler. Dá para ler esses? Não? Então, eu vou ler um deles. Os comentários apresentam não só complexidade sintática, mas colaboração não só com o blogueiro, mas entre os leitores comentaristas. Então, o primeiro diz o seguinte: realmente, a abertura das Olimpíadas foi linda. A Pirolímpica é incrível, um show. Mas a mensagem de respeito ao próximo e ao meio ambiente foi totalmente hipócrita. Basta lembrar que as provas de canoagem, vela e remo serão disputadas numa lagoa bastante poluída. Quem organizou a cerimônia, juntamente com as autoridades e os membros do COI, deveriam visitar os hospitais públicos no país e constatar se temos condições de transmitir uma mensagem ao mundo sobre respeito ao próximo. Então, os comentários são todas dessa natureza. Os recortes que eu fiz aqui, 2 são de comentários aos blogs do Trigueiro. Esse aqui é um recorte do site de notícias da Globo, o G1, mantém o registro alto. Usam, do início ao fim, as convenções da língua portuguesa. Se olharmos novamente agora uma página de Facebook pública, essa página é da Associação de Moradores de Santa Teresa. Esse corpus ainda está sendo compilado por um dos nossos doutorandos, eu não sei se ele está aqui hoje, né, doutorando da Tânia. A gente observa uma coisa diferente. Não falta linearidade, há colaboração. Agora, a faixa etária dos participantes desse blog está ali entre 30 e 40 anos. E o registro é formal. Aqui, por exemplo, o internauta diz: senhores, ainda não entendi o silêncio da MAST a respeito deste assunto. Ou a informação não procede? É o preço, né, dos bondes em Santa Teresa. Aí a resposta: procede sim. Só que a diretoria da MAST não chegou ainda a uma posição de consenso interno. E, por isso, ainda não tem planos traçados. O registro é formal, né? O Twitter, que responde ao propósito comunicativo de colocar o que está acontecendo agora, ele se tornou um espaço de notícias. Ontem, por exemplo, eu soube do acidente com o ônibus da Chapecoense por um Twitter, né? Cedinho. As pessoas vão ao Twitter para saber o que está acontecendo. Nele, a gente vê uma mescla, né? Na postagem das notícias, nós temos uma emulação do noticiário de jornal. Existe uma manchete, né? Aqui, por exemplo, a manchete é: Eduardo Paes veta Uber no Rio de Janeiro. Depois nós temos o que caracterizaria uma lide jornalística. Segue, né? Prefeito da capital fluminense sancionou a lei que proíbe o transporte remunerado, e assim por diante. Os seguidores, né, do Twitter, quando postam, né, os seus comentários sobre as notícias, eles usam alguma escrita consonantal, porque eles têm que fazer face à rapidez que é exigida pelo meio, né, assim como a limitação técnica do Twitter, que nos força a apenas escrevermos 160 caracteres. Na realidade, não tem 140, porque até que a gente se identifica, são 140 caracteres. E vamos combinar que é uma arte conseguir dizer o que eles conseguem com tão poucos caracteres. Então, a gente vai ver que, né, em vez de que, o é, só o que, a gente vai ver de, em vez de é, só o de, né, seguindo, assim, a escrita consonantal. Quando a gente chega no WhatsApp, esse WhatsApp é um WhatsApp de um grupo de amigas do sexo feminino, né, com mais de 30 anos, chegamos ao topo daquele contínuo, onde o registro se torna mais informal, a fragmentação aumenta, o uso das características do internetês, dos emojis,
estão aí. Mas, mesmo assim, a base lexical é a base lexical da nossa língua. As regras que são seguidas são as regras do português. Então, não há nada de simples nisso tudo que a gente vê na internet, nem de caótico. Requer um agenciamento complexo dos sistemas gráficos, conhecimento das relações grafema-fonema, conhecimento das relações significado-significante, das relações entre os multimodos, das relações entre os sistemas de gêneros digitais e as suas convenções prototípicas. Requer uma competência comunicativa altamente sofisticada. Não é fácil. Agora, como é que essas práticas influenciam a escrita na escola? Como educadores, essa é uma preocupação central que todos nós temos. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns exemplos que vêm da escola básica, do ensino médio, da universidade, comparando o que acontece nas postagens em ambientes digitais e em textos produzidos pelos mesmos alunos no ambiente escolar. Já antecipo que a notícia é boa, né? A presença do internetês fica em média de 8%. As convenções estão predominando. Começando pela pesquisa no ensino básico, o Sturt e a Gallenbeck compilaram um corpus de redações escolares de alunos do 8º ano, 40 redações. Separaram os alunos em 4 grupos de acordo com o hábito de leitura que cada grupo possuía. E se nós olharmos o grupo D, que é o grupo de alunos que não tem hábito de leitura, aqui a gente vê a presença de 2,5% da escrita consonantal, a gente vê 2,1% de abreviação. Esses números não são altos, são números baixos. O que é alto são os desvios gramaticais e as marcas de oralidade, que ficam em torno de 8% e 9%. Agora, gente, quem trabalha com produção de texto sabe, isso precede a internet, não há novidade nenhuma nisso. Esses problemas foram sempre os nossos problemas, quando a gente lida com o ensino de texto. Então, as notícias são animadoras. O grupo A, que tem muito hábito de leitura, esse grupo apresentou 0,1% de escrita consonantal, 0,9% de abreviação, praticamente nada. Passando agora ao ensino médio, nós comparamos postagens de Facebook, as redações a um corpus de redação escritas para o Enem. Se vocês olharem o Facebook, aqui nós temos emojis, né, as carinhas sorridentes, nós temos uso de letra maiúscula para intensificar, nós temos a repetição de pontuação, uso de gíria, né, partiu, coisas típicas de adolescentes, né, de 18 anos, como o coraçãozinho, perguntando qual é a inicial do seu futuro amor, né, etc. Quando a gente olha, eu vou ler para vocês um pedacinho, a redação deste mesmo aluno no Enem, registro culto, texto opinativo impecável. A publicidade infantil tem sido pauta de discussões acerca dos abusos cometidos nos processos de disseminação de valores que objetivam ao consumismo, uma vez que a criança, ao passar pelo processo de construção de sua cidadania, apropria-se de elementos ao seu redor que podem ser indesejáveis à manutenção da qualidade de vida, de modo a garantir o desenvolvimento adequado da criança e diminuir os abusos, passei para o último parágrafo, tá? Diminuir os abusos da publicidade, algumas medidas devem ser tomadas. O governo deve investir em políticas públicas que atuam, e aí ele segue. Vejam, é um registro culto. A mesma tendência a gente vê na universidade. Esse aqui é um fórum de discussão assíncrona de graduandos da UERJ, uma turma de 2º período de Linguística Aplicada. No fórum, os alunos sabem exatamente por que estão escrevendo e como devem escrever. Há consciência sociolinguística. Eles abrem, olá, pessoal, né? Eles sinalizam como é que vão organizar a sua escrita usando metalinguagem. Gostaria de fazer comentários sobre 2 pontos mais marcantes do filme. Usam linguagem acadêmica e, toda vez que não o fazem,
usam aspas, preocupados em sinalizar que aquela acepção mais informal se destaca do restante do texto acadêmico. O Facebook, mantido por esses mesmos alunos, ao contrário, é cheio de fragmentação, e kkkk, e replicação de pontuação, e emoticons, carinhas rindo, né? Uma prática discursiva muito diferente do que nós vimos no slide anterior. Por fim, no nível da pós-graduação, nós compilamos também um corpus de postagens no Facebook dos mesmos alunos que escreveram esses e-mails. Então, aqui no Facebook, a gente vê uma linguagem, no registro corrente, talvez um pouquinho mais alto, são alunos de pós-graduação, né? Tem uma outra habilidade com a língua. A gente vê duplicação de pontuação, a gente vê interrogação, exclamação, né? Algumas abreviações dentro da informalidade. Nos e-mails que foram escritos, foi uma turma que eu e a Tânia ministramos juntos, abrem com cumprimento, fecham com cumprimento, registro culto. Portanto, eu acho que as notícias são boas quando a gente pensa nos destinos da língua portuguesa na era cibernética. A presença das convenções do português ainda é muito maior do que qualquer das tensões e mudanças registradas. As simplificações ortográficas utilizam-se de convenções muito bem estabelecidas e conhecidas, compartilhadas pela maioria dos internautas, assim como de recursos semióticos, que todos os internautas conhecem. E penso eu não sei se a Tânia vai concordar com os pontos que eu elenquei aqui, mas eu penso que a internet é uma variedade do português escrito em ambiente digital, e ele possui subvariedades operadas pela troca de gênero digital. Então, agora, eu quero ouvir os contrapontos da minha colega, vamos ver se ela vai adicionar, né, a essas boas notícias que eu compartilhei aqui com vocês, quanto aos destinos da língua portuguesa. Muito obrigada. Tenho duas observações antes de a nossa colega Tânia Schepas fazer a sua comunicação. Em primeiro lugar, pedir desculpas. Nosso presidente, numa sala, numa instituição grande quanto à academia, e ainda mais na antevéspera do término dos trabalhos de ano, o presidente não tem mãos a medir para resolver problemas, de modo que ele prometeu voltar, não sei se o fará, mas, de qualquer maneira, pediu desculpas às duas conferencistas e também ao público, porque teve de atender a assuntos prementes da instituição. Em segundo lugar, uma das consequências dentro da televisão que eu sinto é a impossibilidade. Eu, por exemplo, não consigo ler totalmente a legendagem dos filmes, porque quando eu estou na metade do texto, já vem outra. Quer dizer, é uma rapidez que já vai passando para outras coisas. Oxalá a ancianidade das pessoas também não avance tão rapidamente como os tempos modernos exigem. Agora nós vamos ouvir a professora Tânia Schepas, que também é uma especialista, uma linguista com formação técnica, que vai olhar e nos dizer e nos dar informações sobre o internetês, sobre a linguagem, não é, na internet. A professora Tânia Schepas é professora associada da UERJ e tem bolsa de pesquisa Prociência desde 2003. Leciona gramática e discurso da língua inglesa na graduação e na pós-graduação, e também leciona linguística da internet e linguística do corpo. Tem artigos e capítulos de livros publicados no Brasil e no exterior sobre o uso do computador no estudo da linguagem. Participa do Conselho Consultivo de várias revistas acadêmicas na área da linguística e da linguística aplicada. Na UERJ,
faz parte de comissões para o desenvolvimento tecnológico. Organizou já 3 livros de muito sucesso na área, de modo que agora vamos ouvir a nossa segunda colega, Tânia Shepa, falando sobre o mesmo assunto, o português diante da linguagem da internet. Muito obrigada, professor. Eu vou falar bem rápido, porque aparentemente nós temos aqui um limite de tempo. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito ao professor Evanildo Bechara, o nosso generoso e eterno mestre. Tá? É para mim muita honra falar da ABL, que democraticamente acolheu as nossas ideias sobre o uso da língua portuguesa no ciberespaço. E dizer também que eu fui ao chá e fiquei como fanzoca com todos os acadêmicos, né? Fiquei muito feliz. Eu estou aqui para falar sobre a língua portuguesa escrita nas interações mediadas digitalmente. A minha fala será sobre alguns poucos contrapontos, porque eles são muitos, ou aquilo que parece estar mudando na língua portuguesa em contato com o internetês. Então, por que olhar a língua em uso na internet? E se, como já disse o acadêmico Zuenir Ventura, há um ano, aqui neste mesmo seminário, a internet como meio de informação é questionável. Em defesa da internet, no mesmo seminário, Cora Ronay disse textualmente que a internet, entretanto, deve ser vista de forma positiva, porque é uma rede de informação que chega às pessoas de uma forma direta e que lhes permite acessar as coisas que mais lhes interessam. Eu gostaria de me fixar nesse último ponto, que é a habilidade que a internet tem de agregar e de separar as pessoas com interesses semelhantes e distintos. A internet, pois eu não posso conceber um mundo sem a internet, apesar dela estar somente na sua adolescência, ou é uma jovem adulta. Essa é uma linha de tempo sobre as coisas que foram aparecendo da internet. Né? Primeiro, a grande rede mundial de computadores foi formada, depois, em 1991, nós começamos a escrever os nossos e-mails, fazer pesquisa no Google, e hoje em dia, em 2010, surgiu o WhatsApp, o famigerado WhatsApp. As palavras não são minhas. Aqui, esse aqui eu tentei levantar o termo internetês, que é a língua falada na internet, ou escrita na internet, desde 2011 até junho de 2016. E como vocês estão vendo, parece que o tema não é exaurido, jamais se para de falar sobre a internet. E o fluxo é constante, com a exceção de alguns picos. Nós temos um fluxo constante de escrita na internet acerca da internet. Esse é um instrumento de computação, eu sei que eu não fiz para vocês lerem, que me permite olhar tudo aquilo que é dito num espaço de tempo sobre um determinado assunto. E esses são os entornos do internetês, da palavra internetês. Né? Conversar num chat sem usar internetês demonstra ignorância digital. Como é que a escola pode lidar com essa grafia? O internetês é um sintoma de falência educacional. E pior, se não formos aprendendo o internetês, ficaremos fora das comunicações com os jovens. O internetês veio para ficar. E o oposto, não se pode prever se o internetês veio para ficar, ou muito menos se ele vai ficar. Então, aquelas frases retiradas durante os últimos 12 meses contêm esses comentários sobre o internetês. O internetês, segundo essa pesquisadora britânica, ele tem alguns mitos, né? Os mitos correntes, algumas representações. Primeiro, o internetês é um código fixo. Segundo,
todos os jovens adultos de menos de 21 anos usam internetês. Terceiro, o internetês e a norma padrão estão em competição. Eu gostaria de falar sobre esses mitos e tentar desconstruí-los. Primeiro, o internetês não é um código fixo. Em trabalho de pesquisa de 2007, Gonzalez mapeou, em termos de toque, em termos de classe gramatical, aquilo que faz parte do internetês. O que ela achou? 45% de itens do internetês contém um toque a menos. Depois, ela também conseguiu mapear que a preferência é por teclar itens compostos de 3 toques, como beleza, né? Esse aqui é meu Deus do céu, cê louco, né? E Jesus, né? Vejam que todos são acompanhados de um ponto de exclamação. A pesquisa da colega em São Paulo notou que existem 2 classes gramaticais que têm a preferência de serem grafadas através da norma padrão, que são os verbos e os substantivos. Tudo mais é sujeito a algum tipo de transformação pelo internetês. Bom, primeiro, esse é o segundo mito. Todos os jovens adultos de menos de 21 anos usam o internetês. É um outro mito que transparece naquelas linhas, né, que vimos, que eu fiz o levantamento. Esse aqui é um WhatsApp de professores da UERJ, idade média de 59 anos. Né? MDA, que é mudando de assunto, acabei de ver Arrival, espetacular. Amy Adams, adoro ela. Também, TB, convence em todos os papéis. Também gostei muito do filme, apesar... E aí entra o único membro masculino desse grupo de distribuição. Hello, girls! Vai rolar o almoço de fim de ano, mas fim de ano é grafado com FDANO, onde, e ele insiste, local e hora, please, thanks, preciso me organizar. O internetês e a norma padrão estão em competição. Esse é o outro mito. Né? E é para isso que nós viemos aqui hoje, para dar algum subsídio para continuar esse pensamento sobre o internetês, né? E a língua portuguesa. Né? Eu gostaria de trazer 2 conceitos aqui para a discussão. Um conceito de socioleto, que é um conjunto de características linguísticas que marcam um falante da língua em termos de dimensões demográficas, como classe social, profissão, gênero e idade. Mais importante que essa definição, nós temos a função do socioleto. O socioleto marca a existência de grupos e suas convenções. O outro conceito que eu gostaria de trazer para vocês é um conceito de atos de identidade. Nós, enquanto falantes, temos repertórios de identidades, temos identidades polifônicas, temos múltiplas identidades de gênero, classe social, idade, etc. As identidades interagem e se tornam mais ou menos importantes de tempos em tempos. Esses atos de identidade, eles servem para construir e manter a filiação a um grupo específico ou para sublinhar o não pertencimento a este grupo. Como começa esse ato de identidade? Você se identifica ou não com um grupo, você tem acesso ao grupo, você tem o reforço e a aceitação desse grupo e incorpora as práticas linguísticas desse grupo. Então, pensemos, assim, eu tratei de trazer uma metáfora visual. Essa aqui é a grande rede de computadores. É composta de vários nós. Nós que emitem informação, nós que recebem informação. Essa é a minha rede. Esses são os meus
socioletos da universidade, das viagens, do ensino, a minha família, os meus amigos, o cinema e o Jornal X, que eu leio de vez em quando. E leio os comentários também. Então, portanto, né, eu gostaria de dizer que a comunicação na internet é um indicativo de quem nós somos. Não é um código fixo. Ele não é replicável para uma inserção numa conversa na internet. Dentro de um mesmo gênero digital, né, a comunicação tem regras tácitas. Elas são ditadas não só pelo suporte digital, mas elas são uma demanda da necessidade de pertencer a um grupo. Eu vou dar poucos exemplos, que a gente já está estourando o tempo, mas esse é um fórum Minecraft, é um fórum de jogos, né, que foi sugerido por alunos meus que eu entrasse. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esses dois símbolos em vermelho, né? Então, após a história de vida, essa pessoa diz assim: está aí um resumo da minha trajetória, quase um nômade. E esse hieroglifo, né? E o dono, o administrador do site diz: bem-vindo, né? O significado disso. O mesmo site, mais adiante, coloca vários símbolos, quer dizer, interpõe os símbolos de uma coisa que nós chamamos de emoticon, não emoji, né? Que são tentativas de colocar algum tipo de expressão, algum tipo de sentimento na escrita da internet. Vejam bem que este é um site de jogos, que congrega jovens, de adolescentes até os de 50 e poucos anos que se interessam por jogos. Ao mesmo tempo, nas mensagens instantâneas, né? Os símbolos do emoticon, eles são usados muito. Existe alguma espécie de cumplicidade entre os participantes desses sites. Muito bem. Quando alguém se esquece, né, que está vamos dizer, num ambiente que não precisa de emoticon, ele vai, então, precisar explicar. Aqui tem uma explicação. 2 barrinhas, assim, querem dizer, eu estou cética com relação a isto, né? Ela colocou a barrinha, mas também colocou uma espécie de um aposto. Muito bem. Eu gostaria, então, de colocar para os senhores algumas falas de meus alunos. Os alunos dizem: olha, eu não gosto de internetês, mas eu tenho um problema muito sério. Nós quase não usamos vírgulas. A pontuação parece ser muito complexa para a nossa geração. No entanto, nunca se escreveu tanto como agora, em bom português, como na internet. Eu gostaria de citar dois sites, né, que promovem tanto a leitura quanto a escrita. O site Scooby, que fala em que as pessoas resenham livros. Então, um mesmo livro é resenhado, às vezes, 200 vezes. Há também sites que promovem as chamadas fanfics, em que pessoas leem livros de que gostam, obras famosas e outras nem tanto, e retomam ou o personagem ou o enredo e prosseguem com as narrativas. Isso é muito interessante. Então, eu vou chegar às minhas conclusões. Os 3 mitos podem e devem ser desconstruídos. O internetês não é um código fixo, ele não está se opondo à norma padrão da língua portuguesa. Ele depende das plataformas e depende desses atos de pertencimento, esses atos de identidade. Se eu comungo das coisas que esse grupo me proporciona, então eu vou aprender a escrever como ele escreve. Tá, era isso. Muito obrigada, professor.
Acabamos de ouvir, com muito agrado, duas informações preciosas, não de pessoas que usam a internet, mas que estudam como técnicas a internet. E eu posso, juntando os agradecimentos da academia pela presença e colaboração das duas queridas colegas Tânias, agradecendo também a presença de todos os amigos desta casa e agradecendo também àqueles que assistem às nossas atividades por meio da televisão, em rede, eu quero terminar esta noite como professor de língua portuguesa com uma expressão, com um término de redação das duas colegas quando fazem o resumo da sua palestra. Em outras palavras, a língua portuguesa vai muito bem, obrigado. Agradecendo a presença de todos, nós estamos encerrando